Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir a docência no século XXI. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a presidente do Simpro Campinas e também professora universitária, Conceição Fornazari, a quem desejado aqui as boas-vindas. Conceição, uma alegria imensa recebê-la no Diálogos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e também estou muito feliz. Que bacana. Professora, eu queria começar conversando com a senhora, falando sobre a prática da docência no século XXI. Como é que a gente pode entender quais são os desafios de quem está dentro da sala de aula nesses tempos? Pois é, eu sou uma professora que me formei no século passado e estou no magistério há mais de 50 anos. Então, eu acompanhei todas as mudanças, tanto as mudanças legais, porque nós tivemos uma série de leis, né, que foram alterando a própria questão da educação, a questão do professor, etc. Mas o que mais me impacta é que no século XXI, a docência tem e deve continuar sendo tão importante quanto era no século passado. Por que eu digo isso? Porque de uns anos para cá, e a pandemia ajudou muito, com o desenvolvimento das novas tecnologias e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial, o que está ocorrendo? É uma espécie de campanha, especialmente na educação privada, mas não atinge só a educação privada, porque atinge também a educação pública. É a desvalorização do papel do docente e da docência. É como se o docente não fosse mais necessário, que as plataformas, que todo o material didático feito por essas mídias, os próprios aparelhos, o smartphone e todos os demais, e agora o chat aí, da inteligência artificial, substituíssem o professor. E isso nós não podemos aceitar. Há uma campanha nacional já de alguns anos da Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, que chama-se assim: apagar o professor é apagar o futuro. E é exatamente isso que eu acredito, porque a hora que você tenta substituir o professor, substituir a professora por uma plataforma, o que é que você está fazendo? Quem que você está alimentando? Porque as novas tecnologias, as plataformas, a inteligência artificial, ela não existe de uma maneira neutra. Ela não existe acima da humanidade. Primeiro que ela é construída, alimentada, desenvolvida por seres humanos. Sim. Mas a quem serve essas pessoas? Eles servem ao capital. Ou seja, tudo aquilo que vai estar contendo nos livros didáticos, nas avaliações, nas plataformas, enfim, nos chats, eles têm um objetivo, que não é o objetivo que a gente acredita que deve ser da educação. Porque a educação tem que ser emancipatória, ela tem que ser crítica. E quem é que vai propiciar isso aos estudantes? É o professor, é o corpo docente. A professora está dizendo, em outras palavras, se é que eu entendi, que a educação sempre necessitou, necessita e necessitará de humanidades, é isso? Humanidades no sentido do professor. Então, não dá para a gente prescindir do professor e da professora, porque a relação olho no olho, a relação afetiva, que vai para além dos conteúdos, a relação teoria-prática, é a relação professor-estudante, que nada vai substituir. É isso que eu quero dizer para você. Entendi. E nessa perspectiva, professora, eu gostaria muito que a professora fizesse uma fala aqui relacionando a questão da formação dos professores e também aproveitando essa oportunidade que eu estou tendo, né, de comparação do professor de quando você começou a carreira com a formação dos dias atuais. Bom, a partir da LDB de 1996, depois complementada com outros pareceres, decretos, etc., exige que o professor tenha que ter educação superior, tá certo? Não havia essa exigência. Quando eu estudei, eu fiz o curso que se chamava normal. À noite eu fazia o científico, porque eu queria ser médica, não queria ser professora. E de manhã eu fazia a escola normal. Tendo a escola normal, que equivalia
ao ensino médio de hoje, você se tornava professora primária. Então, você podia dar aula para a educação infantil, que naquela época não tinha esse termo, era pré-escola, e de 1ª a 4ª série. Havia também cursos de aperfeiçoamento ao magistério. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento ao magistério. Havia necessidade de fazer pedagogia para dar aula a partir daquilo que se chamava 5ª série. Então, a formação era no nível médio e pedagogia para as outras disciplinas do 5º ano, que hoje chama 5º ano, era a 5ª série. E depois começaram as necessidades das licenciaturas. Então, para você ser professor de matemática, você teria que ter licenciatura em matemática, biologia, sociologia e assim por diante, já a partir do 5º ano, 5ª série. Hoje, continua tendo essas exigências, ou seja, você não pode mais ter formação no ensino médio para ser professor. Não pode, entre aspas, porque daqui a pouco eu vou chegar aí num ponto terrível, que é o tal do novo ensino médio. E daí você tem que ter a licenciatura, e para dar aula na educação superior, segundo a LDB, você tinha que ser especialista, mestre ou doutor, tá? Para dar aula na educação superior. O que acontece hoje? Hoje nós estamos com uma formação de professores completamente aligerada, sem conteúdos científicos, sem uma formação humana, crítica, sem a interdisciplinaridade, sem a importância do coletivo, sem a preocupação com gestão democrática. Veja, eu fui coordenadora do curso de pedagogia da PUC nos anos de 1990. E nós tínhamos cursos belíssimos. Aliás, eu já trabalhei em dezenas de cursos nas 2 universidades que eu ministrei e que eu ministro aulas. E o curso que era mais apaixonante para mim era o curso de pedagogia, porque era formar o professor. Hoje, infelizmente, depois das transformações pós-golpe de 2016, deixou de vigir a lei de formação de professores, que é um decreto de 1º de julho de 2015. E está vigindo agora uma formação aligerada, sem a preocupação com os conteúdos mesmo de filosofia, de sociologia, de história da educação. Ou seja, o professor não é aquele que sabe aquele conteúdo exato, é aquele professor que tem todas as outras habilidades e competências para ser professor. Não basta ele saber matemática, ele tem que saber a didática da matemática, ele tem que saber onde a matemática, que mundo a matemática está inserido, o que a matemática vai fazer com os seus estudantes. Então, é muito mais do que saber 2 mais 2 são 4, que nem sempre são. E agora nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade. Com a reforma do ensino médio, que está vigindo, apesar da Câmara já ter alterado algumas coisas, existe uma expressão do notório saber. O que é notório saber? Não sei. Qualquer profissional vai poder trabalhar no ensino médio, especialmente nas disciplinas voltadas à formação profissional e técnica. Então, não precisa mais ter formação na área, não precisa mais ter formação universitária. Então, eu ainda defendo essa portaria de 2015, que trata a formação do professor na sua totalidade, naquela formação digna mesmo, dele ir para a sala de aula, dele participar dos colegiados, dele cumprir o papel de formador dos estudantes e de ter uma atuação na comunidade. Nessa perspectiva, em relação a essa visão, né, esse conceito que a professora tem em relação à formação dos professores, gostaria muito de saber como é que a professora olha para o futuro no sentido dos reflexos dessas ausências em termos de conhecimento e de formação que a professora colocou aqui. Como é que a professora olha isso? O que isso pode gerar? Bom, nós estamos lutando muito. Como você disse, eu sou presidente do Sindicato dos Professores de Campinas e região. E é um sindicato, como é de educação, ele defende a categoria, ele defende os direitos trabalhistas, a ampliação dos direitos trabalhistas, mas ele tem um olhar muito delicado e muito aprimorado sobre a educação.
porque afinal de contas nós trabalhamos com quem trabalha em educação. E nós temos uma série de participações em eventos estaduais, em eventos nacionais. Nós participamos, inclusive, agora em janeiro, da Conferência Nacional de Educação, que nós tiramos as premissas do documento base que vai servir de referência para a construção do Plano Nacional de Educação. E no Plano Nacional de Educação nós temos todos esses itens, inclusive a formação de professores, a valorização de professores, a educação no campo, a educação indígena, a educação quilombola, enfim, todos os itens que são muito caros para nós. Então, nós lutamos por uma série de transformações na educação, porque não há país desenvolvido, não há país soberano, se não tiver uma educação pública, gratuita, estatal, laica, inclusiva, democrática e de qualidade social. Sem essa educação, o país não se desenvolve. Não adianta existir uma escola pública militarizada, como é o projeto do governador do estado, como nós somos totalmente contra. Nós também lutamos, mais especificamente, pela regulamentação do ensino à distância, porque os dados são bastante importantes. Quase 80% dos professores formados são por ensino à distância. Tá bom, ensino à distância, tá legal, mas com uma regulamentação frágil e sem avaliação. Não sei se você viu, ontem saiu dados de uma pesquisa que me preocuparam mais ainda e reforçaram mais ainda essa necessidade de a gente regulamentar a formação dos professores e também a formação de todas as áreas. Apenas 26% dos cursos EAD do Brasil tiveram avaliação regular. O que significa isso? Se 26% tiveram avaliação regular, significa que 74% foram ruins, não tem avaliação boa. Então, eu costumo brincar, né, que a EAD compete com as escolas sérias, por exemplo, como a própria Unimep era, como é a PUC, etc., com cursos, eu brinco que é 0,99, porque oferece uma propaganda enganosa para o estudante, que é iludido que vai se formar tecnicamente, profissionalmente, eu brinco que é 0,99. Mas tem escolas oferecendo EAD por R$90, sem nenhum controle, sem fiscalização, trazendo uma propaganda irreal, porque o estudante que sai desses cursos, quando ele consegue completar, porque a boa parte abandona, não tem a formação necessária, nem a formação humana e nem a formação técnica. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Conceição Fornazari sobre a docência no século XXI. Nós vamos agora para um intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios. Se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares é o melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online?
Venha para o Pop Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Pop Saúde. Solução em saúde. Serviços de ambulância, transporte de acamados, socorristas de eventos, oxisanitização de ambientes, cursos para motoristas, bombeiros e agentes de segurança e saúde, homologados pelo Detran, é na São Rafael Mais Saúde. Certificamos também escolas e estabelecimentos de recreação infantil com cursos de primeiros socorros. São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute a docência do século XXI. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a presidente do Simpro Campinas e também professora universitária, Conceição Fornazzari. Conceição, eu quero retomar um assunto que você até citou no primeiro bloco, mas agora quero com um pouco mais de aprofundamento, que é a questão do ensino médio, novo ensino médio. Como é que, na sua visão, você vê os prós e os contras? Bom, o novo ensino médio eu não vejo nenhum prós. O que eu vejo é a necessidade, já histórica, de uma reformulação do ensino médio. É uma necessidade que todos os estudiosos, os próprios professores, os próprios estudantes viam a necessidade. E daí começou-se a discussão com acadêmicos, com estudantes, com entidades do próprio movimento sindical, já lá nos anos 13, 14, como reformar o ensino médio. E formaram-se grupos de trabalho com contribuições assim da Unicamp, da USP, da Associação de Formação de Professores, da confederação que é a CONTEE, da outra confederação que é a CNTE, enfim, era uma discussão coletiva. De repente veio o golpe. Toda a discussão coletiva, todos os documentos produzidos, tudo aquilo que seria uma conclusão da proposta do novo ensino médio, foi desprezado. E daí, em 2017, de cima para baixo, veio a proposta já pronta e acabada, e daí foi nos imposto esse chamado NEM. Eu gosto de falar NEM, sabe? Porque não é bom nem para mim, nem para o professor, nem para o estudante e nem para o Brasil. Aparentemente, é uma coisa fantástica, porque vende assim: o estudante com 14, 15 anos vai definir o seu futuro. Ele vai ter um projeto de vida. Ele vai escolher quais dos 4 itinerários ele quer cursar no ensino médio. Daí tem matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, enfim, são 4 itinerários, né? E também pode escolher fazer a formação profissional, técnica profissional. Então, aparentemente, é sedutor para os pais, é sedutor para o estudante, é sedutor até para a comunidade. Mas daí vem os problemas. Primeiro, como que um jovem de 14, 15 anos já tem a maturidade suficiente para escolher o projeto de vida dele? Eu vou fazer medicina, então eu vou estudar as ciências da saúde e suas tecnologias. Não, eu vou... Ou seja, primeiro, a opção muito precoce. Segundo, será que todas as escolas têm todos esses itinerários? Não tem. As escolas públicas não têm. No máximo oferece 1 ou 2 itinerários.
E o aluno o estudante é obrigado a ficar com aquele itinerário. Nós tivemos um problema severíssimo no estado de São Paulo com o SESI. A rede SESI, que é fantástica, que nós temos professores maravilhosos, tal. Nós temos na diretoria, inclusive, vários professores do SESI de Americana, de Campinas, de Piracicaba, mas o SESI impôs a formação técnica fazendo um convênio com o Senai. Ruim, não, ótimo, mas para aqueles que queriam fazer isso. Vários saíram do ensino médio do SESI, inclusive aqui de Americana, por conta desses itinerários que não são os 4. Né? Além disso, é permitido, eu já fiz referência a isso, convênios com entidades particulares. Então, você pode fazer convênio com o Senai, ótimo, o Senai também é uma escola de excelente qualidade e tal, mas você pode fazer com escola privada, com institutos que têm formação profissional sem qualidade, porque também não vai ser verificado isso. E mais, você pode colocar nessa formação, gente, são coisas tão esdrúxulas, que nós chegamos a ler que uma escola do Brasil estava colocando como itinerário de formação profissional como fazer brigadeiro. Então, a gente ri, mas é uma tragédia. Eu adoro brigadeiro. Mas você, né, fazer um itinerário como fazer brigadeiro e chamando alguém que não seja professor, porque tem o tal do notório saber. Então, para nós, do Simpro Campinas e região, esse novo ensino médio não serve. E os estudantes estão organizados para lutar contra. Inclusive, agora, sexta-feira, às 9 horas da manhã, vai ter um grande ato em Campinas, chamado pela União dos Estudantes Secundaristas de Campinas, que chama USES, contra o novo ensino médio. O governo federal mandou uma nova proposta, foi aprovada na Câmara uma nova proposta, melhorou um pouco, mas ainda continua com os vícios que são extremamente prejudiciais aos estudantes e à educação do Brasil. Muito bem, eu quero aqui, professora, aproveitar então a oportunidade de conversar com a professora sobre o teu mandato no Simpro Campinas. Você tem um mandato que começou esse ano, 2024, e segue até 2027. Gostaria muito de ouvi-la. Quais são os seus projetos, quais são os seus planos de trabalho para esse mandato? Bom, primeiro é um mandato coletivo, né? Nós temos 31 diretores e nós temos de todos os segmentos e de diversas cidades da base, porque o Simpro Campinas tem 8 municípios em sua base. Só de Americana a gente tem 3 diretores. 3. De Santa Bárbara nós temos mais 3. De Piracicaba, de Campinas, enfim, são diretores de diferentes municípios, de diferentes segmentos, não é só da educação superior ou só do Fundo 1, Fundo 2, o ensino médio. Nós mesclamos tudo e fizemos uma coisa muito importante para o movimento sindical. Nós juntamos história e renovação. Ou seja, a nossa chapa, o nome dela é Democracia Sempre, História e Renovação. Então, se você pegar a chapa que é a atual diretoria, que assumiu agora dia 2 de fevereiro, você vai ver jovens, e também vai ver pessoas experientes como eu, que já estou no movimento sindical há 3 décadas, né? E nós estamos vendo jovens com muita garra, com muita vontade. Quais são os nossos principais desafios? Continuar defendendo a democracia. Porque sem democracia não existe sindicato, sem democracia não existe direito, sem democracia não existe a educação que nós defendemos. Segundo, a defesa intransigente da categoria, quer seja nos direitos trabalhistas, como nas condições de trabalho e condições de vida, né? E também nós temos daí uma série de outras bandeiras, né? Por exemplo, a defesa da natureza, a defesa dos direitos humanos, a defesa da saúde dos trabalhadores, mas especialmente dos professores, que nós sabemos que é uma categoria que está adoecida não só fisicamente, mas especialmente mentalmente. Projetos culturais, educacionais, nós fizemos o planejamento, dividimos por área e agora já começamos a nossa atuação. E já estamos tendo as primeiras vitórias. Nós estamos em campanha salarial. A data base é 1º de março. E nós estamos fazendo campanha salarial com 5 segmentos. E uma das vitórias que eu penso ser uma das mais importantes,
nós conquistamos com a campanha salarial SESI-Senai. Ontem foi o Dia Internacional da Inclusão dos Autistas, né? Ontem, dia 2 de abril. E nós conseguimos exatamente uma vitória que era reivindicada por todos os professores do SESI do Estado de São Paulo sobre a inclusão. O SESI vai contratar, a partir de maio, 180 especialistas em inclusão, que vão trabalhar nas unidades, vão trabalhar com os professores, preparando, assessorando, enfim, é aquilo que os professores querem, porque a inclusão é uma das coisas muito caras para nós. E eu já misturei com o dia importante que foi ontem e com essa vitória que a gente já teve nessa campanha salarial. E também estamos tendo outras vitórias. Nós tivemos uma vitória agora já na educação básica. A equiparação do salário dos professores da educação infantil, que é bem diferenciado, o salário base, o piso, sim, que a gente chama, a equiparação com o Fundamental 1. Na verdade, a gente queria equiparação, salário igual para trabalho igual, desde a educação infantil até o ensino médio, óbvio, mas conseguimos essa vitória. Então, a campanha salarial já está, dos diferentes segmentos, algumas vitórias nós já estamos conseguindo. Então, é graças mesmo ao trabalho dessa gestão e ao trabalho que a gente faz junto com as demais entidades, porque nós fazemos campanha salarial com 25 sindicatos, né, coordenados pela Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Eu acho isso muito interessante e o que eu vejo na sua fala é que a inclusão é uma bandeira muito significativa nesse momento na educação. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O que não dá é para fazer uma pseudo-inclusão. Coloca as crianças portadoras de deficiências, qualquer tipo que seja, física, intelectual, mental, para o professor dar conta. Daí ele tem 35 alunos, 4, 5 alunos com esses tipos de necessidade de inclusão, sem ele ter tido a formação, sem ter tido alguém que acompanhe isso. E o professor só é exigido. Então, quando tem uma lei aprovada que tem que vigir, que precisa auxiliar especialista para as diferentes escolas, né? Mas quando a gente consegue isso no SESI, já é uma luz, a gente fala, por que os outros não? Tá certo. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença, assim, acho que foi uma possibilidade muito marcante na minha vida como profissional. Eu já te conhecia de outros carnavais, mas eu gostaria muito de te agradecer e pedir para que a professora fizesse aqui as considerações finais. Bom, falar de educação nunca dá para fazer consideração final, né? Ainda bem que você falou consideração final e não conclusão, porque realmente eu estou bastante emocionada, viu, Ju? Porque eu conheço você desde menininho. Muitos carnavais, né? Dezenas Sim. de carnavais. E ser convidada para esse programa me trouxe muita honra e muita alegria. E especialmente para tratar de um tema que é tão caro, não só para mim, mas é muito caro para o Brasil. Porque falar de educação é defender um Brasil democrático, é defender um Brasil soberano e desenvolvido, que valorize não só os professores, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os jornalistas. Parabéns, Ju. Obrigado, muito agradecido, viu, professora? Obrigado mesmo. Você assistiu aqui mais um programa Diálogos que nesta semana falou sobre a docência do século XXI. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a presidente do Simpro Campinas e também professora universitária Conceição Fornazari. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.